Olá, olá, meus queridos e queridas alunos e estudantes do sexto ano, aqui professor Tiago. Então, hoje a gente vai estudar para a nossa avaliação do primeiro bimestre. Espero que esse vídeo ajude vocês, tenho certeza que vai ajudar. Então, pega caderno e vai acompanhando aí das anotações que vocês têm com o que eu vou apresentar aqui. Na nossa tela está o nosso livro, então aqui no início vai cair os capítulos 1, 2 e 3. Vamos começar pelo capítulo 1, que se chama Tempo e Sujeito Histórico, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que o livro traz aqui para a gente é a importância de estudar história. Então, como a gente discutiu bastante em sala de aula, qual a importância de estudar história? A importância de estudar história é a gente ter conhecimento do passado, porque a gente conhece a gente no presente. O presente, ele é formado por acontecimentos anteriores. Então, dentro da ideia de Charles Darwin, nós estamos num processo evolutivo, portanto, compreender o passado significa compreender o presente, tá? O conceito de história foi dito pela primeira vez, então a palavra conceito é o significado, ela foi dita aí pelo historiador Heródoto, aproximadamente 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga, e aí a gente vê que naquele período se vivia baseado dentro da mitologia. Então Heródoto é o primeiro a pegar e começar a escrever os acontecimentos que ele via, então, portanto, baseado ali em fatos. Lembrando que a história é uma ciência que estuda o ser humano no tempo. Então, o objeto de estudo da história é o ser humano e no longo do período, das épocas, das eras, como que esse ser humano ele se comportou, tá? Aqui já aparece para a gente algumas ciências que auxiliam a história, né? Arqueologia, paleontologia, sociologia, filosofia. Logicamente, a gente pode acrescentar aqui geografia e diversas outras ciências, e todas as ciências, né? Então, aqui, arqueologia, por meio de escavações, busca vestígios materiais. Então, aqui tem uma outra coisa que a gente já pode colocar, que são os vestígios, como fósseis, artefatos. O que seriam esses artefatos? Seriam, tipo, pedaços de lança, cerâmica que esses povos produziram. O que pode fossilizar? Tudo que teve vida. Então, um rio fossiliza, uma planta fossiliza, seres vivos todos fossilizam. Até mesmo fogueiras fossilizam. Lembrando que para fossilizar, mais para frente a gente vai dizer, mas esse objeto ele tem que estar abrigado de sol, chuva e ar, tá? Paleontologia, com base em fósseis, estuda as formas de vida em períodos geológicos passados, então mais antigo que a arqueologia. Sociologia, estuda o comportamento humano em sociedade, lembrando aí a formação das cidades, e a filosofia estuda as formas humanas de pensar e conceber, né, de entender a si próprio e as coisas do mundo, tá? História entre presente e passado. Aqui a gente vai entrar no mesmo assunto que a gente conversou anteriormente, a respeito do estudar o passado para compreender o presente, tá? Indivíduos na história. Essa pergunta a gente sempre faz. Quem que escreve história? Nos livros aparecem nomes de reis, pessoas que governaram e tudo mais. Só essas pessoas fazem história? Não. Nós todos somos sujeitos da história. Todo ser humano é sujeito da história e apenas seres humanos são sujeitos da história, tá? Correntes de pensamentos da história. Então, aqui a gente vai pensar, quando a gente fala de corrente de pensamento, é como que a gente pode construir história. A gente debateu dois pontos importantes aqui: a história serial, que é aquela que é contada em ordem cronológica, e também a gente pode citar a história fictícia ou ficcional, né? Quando um autor, um escritor, escreve ali uma história que não está baseada em fontes ou na realidade. Por vezes, pode ser que tenha ali alguns elementos, porém, ela é ficcional. Na aula, vocês citaram alguns exemplos. Se a gente pegar aí a Wandinha, algumas séries aí, muitas vezes não são baseadas em fatos reais, tá? Passando a página, o ofício do historiador, né? Como que o trabalhador trabalha.
né? Como o historiador trabalha, perdão. Então, o ofício é o trabalho do historiador. O historiador vai analisar documentos, na verdade, fontes, que são separadas em fontes materiais e fontes imateriais. Então, história é uma ciência, e essa ciência está embasada toda em fontes históricas, para analisar qualquer período. E aí, como a gente já citou, pedindo auxílio muitas vezes aí de algumas outras ciências, como arqueologia, paleontologia, sociologia, para a gente compreender esses períodos. Como que trabalha esse historiador? Ele trabalha analisando as fontes e checando a veracidade dessas fontes, né? Se não são falsas, para não sair contando história errada aí. Quando a gente fala de metodologia científica, para a gente pensar que o historiador não é apenas um fofoqueiro da história. Esse trabalho é um trabalho social, é um trabalho importante para que a gente nos conheça ainda hoje como pessoas, né? O próximo tema do nosso livro é o tempo. E sobre tempo a gente falou do tempo cronológico, que é aquele que é contado em ordem. A gente citou aqui já a respeito da história serial. A gente também tem aqui instrumentos de registro do tempo. A gente tem o relógio de sol, que é pouco usado hoje em dia, o relógio de pulso, o relógio atômico, aqui o relógio à água, ampulheta e relógio mecânico. Então, a gente também pode utilizar aí o calendário como forma de medição de tempo, né? Sobre calendário, existem diversos calendários, porque cada sociedade define quando começa seu calendário, quais são as datas importantes. Geralmente vai estar relacionada à religiosidade, à formação do calendário. Nós, por exemplo, temos um calendário baseado no cristianismo. Então, nós estamos no ano 2023, após Cristo, certo? O nascimento dele. Tempo histórico. Já falei, vou repetir. O historiador trabalha fatos e períodos. Então, fato é algo específico que aconteceu. Período é um processo maior, tá? Então, por exemplo, vocês tiveram aula de história na sexta-feira. Isso é um fato. Agora, vocês tiveram história, inglês e outras matérias das 7h15 da manhã às 13 horas. Isso é um período, tá? Cada aula é um fato. Juntando fatos, a gente tem períodos. Próximo tema são as fontes históricas. Como eu disse para vocês aqui, fonte histórica a gente vai dividir em dois grupos: materiais e imateriais. Material, tudo que eu posso tocar, tudo que é palpável. Imaterial, tudo que eu não posso tocar. Vou dar alguns exemplos. Esse mouse que está aqui na minha mão, eu posso tocá-lo, ele é uma fonte material. Agora, minha voz, ela é fonte imaterial, eu não posso tocar na minha voz, tá? Dentro dessas duas características, ou dois segmentos de fonte, material e imaterial, as fontes são 4. Fonte oral, que é quando a gente fala, escuta. Fonte visual, ou audiovisual, que é o que vocês estão vendo aqui. Fonte escrita, que é o que está aqui na tela, e fonte material, tudo aquilo que eu posso tocar. Então, são 4 tipos de fonte, dividido em 2 conceitos, tá? Conceito de fonte histórica, aqui estão material e imaterial, e como analisar essas fontes históricas. É sempre importante a gente pensar que a história ela é feita de pontos de vista, então por isso que é necessário juntar algumas fontes para poder contar essa história. Eu não posso pegar a primeira informação que me dão e dizer que aquilo ali é realidade, é verdade, só contar a partir de uma. Não, eu preciso juntar algumas fontes, fazer análise, comparações, para aí sim explicar, certo? Então, aqui acaba essa parte de fontes históricas, vamos falar de patrimônio histórico-cultural. Patrimônio histórico-cultural, ele pode ser dividido em patrimônio público e patrimônio privado, tá? Então, algumas coisas que
por exemplo, centros históricos, como a gente tem aí na imagem a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, essas casinhas todas, elas não podem ser modificadas. Então, o patrimônio recebe um tombamento histórico. O que significa o tombamento histórico? O tombamento histórico é quando o governo decide que aquilo tem que ser preservado. Se aquilo ali danificar, ele tem que ser restaurado para ficar muito parecido com o que era no início, quando foi construído, para preservar a memória e a história daquele lugar. Então, os patrimônios, perdão, histórico-cultural podem ser privados ou estaduais, ou do município, ou até mesmo federais, tá? Do Brasil. Aqui estão os tipos de patrimônio. Aqui a gente vê mais uma cidade lá em Salvador, né, na Bahia, que também é um patrimônio cultural. Formação e consolidação dos patrimônios. Como eu disse para vocês, o tombamento é quando o governo decide que esse patrimônio deve se manter, ele é importante para a história do país, e aí entra o processo de preservação, tá? Já conversamos aqui, e aqui provavelmente acaba nosso primeiro capítulo. Vou pedir para vocês, sempre que quiserem, volta o vídeo, pausa, anota. Eu vou seguindo aqui para o vídeo não ficar longo. Nosso segundo capítulo é sobre a ciência histórica e o trabalho do historiador. De alguma forma, a gente vai se repetir um pouco com os temas anteriores e, quando for assim, eu vou passar um pouco mais rápido. Então, ciência como história. A história estuda o ser humano, os vestígios deixados pelo ser humano no tempo, tá? As narrativas históricas, que a gente conversou já anteriormente, os debates historiográficos, história e grafia, a escrita. Então, aqui que vai entrar a grande questão dos pontos de vista, porque diferentes historiadores vão interpretar essas fontes de forma diferente. Isso é muito importante para ampliar o debate. Portanto, diferentes interpretações significa que a história é feita de pontos de vista diferentes. A gente conversou na sala de aula a respeito da antropofagia, por exemplo, né, que aparece aqui na obra de Hans Staden, um holandês que veio para o Brasil ali nos anos 1500. Essa obra é publicada em 1557 e ele relata que os indígenas tupinambás, no sul da Bahia, eles praticavam canibalismo. Hoje em dia, esse conceito já mudou. Eles não praticavam canibalismo, eles praticavam antropofagia. Pergunto a vocês, mudou a ação dos indígenas em 1500, tupinambás? Não, não mudou. O que mudou? A interpretação sobre os fatos. Então, ela deixa de ser canibalismo, passa a ser antropofagia. Não cai a questão do que é antropofagia, tá? Mas a grande questão que a gente está discutindo aqui é pontos de vistas diferentes sobre a história. Aqui aparece uma palavra que a gente conversou bastante em aula, que é anacronismo. O que é o anacronismo? É quando eu estou em 2023, eu analiso um evento de 1500 e eu coloco alguma coisa de 2023 lá, algum pensamento, alguma palavra, e aí isso vai estar fora do contexto histórico. Então, é quando tem alguma coisa fora do contexto histórico. Um exemplo melhor é você estar assistindo um vídeo de Idade Média e gravado atualmente, o ator esqueceu o celular em cima da mesa, e aí você assistindo um filme da Idade Média, você vê um iPhone no filme. Opa, professor, isso aí está fora, né? Idade Média não existia smartphone, então como que esse aparelho está lá? Isso é anacronismo, quando as coisas estão fora do seu período histórico. Ponto de vista, acabamos de falar aqui. Construção de narrativas históricas, também é importante a gente falar aqui que a história ela não é uma verdade absoluta e ela está se transformando. Como assim se transformando? Hoje, o fóssil mais antigo do mundo tem 6,9 milhões de anos. Se amanhã descobrirem um mais antigo, essa história ela muda. Então, o historiador, por analisar fontes do passado, a história, mesmo estando no passado, a construção dela, a narrativa dela, ela pode ainda sofrer alterações, tá?
A história como resultado de múltiplas interpretações, falamos disso aqui, então os pontos de vista, como que ela é contada, por quem que ela é contada, para que ela é contada, o que ela quer com isso, tá? Métodos de análise da micro e da macro história. A gente discutiu aqui também o que é macro e o que é micro. Micro é menor, é pequena, muito pequena, é quando você analisa um fato, trabalha com um fato. Macro é quando você analisa um período. Então, se eu analisar o dia que o homem pisou na Lua, isso é uma micro-história, eu vou contar só aquele dia, só aquele período, só aquele evento daquele dia. Agora, se eu quero contar para vocês a Idade Média, são 1000 anos, é uma macro-história, é um período de história maior. Então, coloca na mente de vocês, micro vai estar mais relacionada a, a um fato e macro mais a um período, tá? E aqui eu já vou passar o micro e o macro. Diálogos com outras ciências, a gente já citou aqui, ó, geografia, arqueologia, filosofia, antropologia e diversas outras áreas do conhecimento, como paleontologia também, que vai surgir tudo aqui, né? Periodização histórica. Para a gente conversar sobre história, é necessário a gente dividir para a gente conseguir se localizar quando a gente fala. Então, a história é dividida o mais aceitável hoje em 5 períodos que estão aqui. Aqui antes de Idade Antiga tem pré-história, que eu acho que está aqui, ó, pré-história. Depois da pré-história, Idade Antiga. Depois da Idade Antiga, Idade Média. Depois da Idade Média, Idade Moderna. Após a Idade Moderna, Idade Contemporânea. Então, faz aí um asterisco, faz uma anotação sobre esses períodos, eles são muito importantes que você saiba, para quando a gente falar, lá na Idade Média, você saber se localizar no tempo, saber que veio antes da moderna e depois da antiga. Então, isso é muito importante, a gente vai usar em todos os estudos até o ensino médio e até para a vida, é importante que você saiba se localizar no tempo. Uma outra coisa que acontece aqui na divisão do tempo para a gente é a divisão do nosso calendário em antes de Cristo e depois de Cristo. Como o nosso calendário é um calendário cristão, então a gente usa essas nomenclaturas. O que aconteceu antes de Cristo e o que aconteceu depois de Cristo. Sobre isso, a gente sempre cria uma linha do tempo cronológica e é importante vocês observarem aqui que as datas que vêm antes de Cristo, elas vêm do maior para o menor. Então, antes de Cristo, do maior para o menor. E depois de Cristo, do menor para o maior. Então, nós estamos em 2023 depois de Cristo, o ano que vem é 2024. Se nós estivéssemos antes de Cristo, em 2023, o ano que vem seria 2022. Então, antes de Cristo, do maior para o menor, depois de Cristo, do menor para o maior. Tá certo? A abreviação fica antes de Cristo, AC, depois de Cristo, DC, tá? Bem facinho isso aqui. E a gente já vai ligeiramente para o nosso capítulo 3. Cadê ele? Que é Origens do Ser Humano. Sobre origens do ser humano, a gente tem poucas coisas para dizer. As teorias, primeiro parte de um pensamento de onde viemos, origem, né, da onde a gente vem, e a gente tem duas explicações, explicação científica e explicação religiosa. A explicação científica, a gente vai se apoiar nos estudos de um homem chamado Charles Darwin, deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Então, os estudos do homem chamado Charles Darwin vai dizer para a gente que o mundo está em constante transformação. O mundo vai evoluindo, se transformando, e os seres vivos que estão ali, eles precisam se adaptar para sobreviver. Então, o ser que consegue se adaptar, ele se transforma, se adapta e continua vivendo. O ser que ele não consegue se adaptar, ele entra em extinção e ele morre, tá certo? Então, essa é a teoria que a gente vai chamar de teoria evolucionista. Eu ainda vou achar aqui no texto e mostro para vocês. Quem pensa isso é Charles Darwin, e escreveu um livro sobre isso,
que depois a gente fala sobre ele aqui também. Como que a gente estuda um fóssil? Primeiro, o que que é um fóssil? Um fóssil é um vestígio de vida que ficou abrigada do sol, da chuva e do ar, e ele se preservou, cristalizou. Como que a gente sabe a idade de um fóssil? A partir de um teste chamado carbono 14. Então, a gente vê que quando um ser vivo morre ou deixa de existir, por exemplo, no caso dos seres humanos, quando a gente morre, esse carbono 14 ele é impresso nos nossos ossos. E aí, a partir da extração dele, a gente sabe quanto tempo ele foi colocado ali, né? Então, isso é o que o nosso livro traz aqui. Explicações religiosas. Então, saindo lá do Charles Darwin, do evolucionismo, vindo para as religiosas, que a gente vai chamar de criacionismo. Qual é a ideia de criacionismo? É que existe um ser superior supremo, dentro da religião cristã, por exemplo, é Deus, esse nome, e esse Deus criou tudo, criou o mundo, criou todas as vidas, inclusive o ser humano. Então, nós surgimos a partir da criação divina. Já no evolucionismo, não, surgimos a partir de um processo evolutivo, tá? Aqui, ó, o criacionismo. Aqui o evolucionismo de Charles Darwin, o livro dele é A Origem das Espécies. Nós somos mutáveis, estamos em constante evolução. Aqui está uma imagem de Charles Darwin, e ele explica isso pela seleção natural, que é o mundo evolui e a natureza decide quem sobrevive ou quem deixa de existir, entre extinção e tudo mais, tá? Debates entre criacionismo e evolucionismo, então a gente tem um lado científico e o outro lado religioso. Constantes descobertas arqueológicas, a gente também já falou disso, então aqui a gente quero pegar aqui a diversidade dos hominídeos. Então a gente tem aqui um processo de evolução, segundo a teoria de Darwin, não só segundo a teoria de Darwin, mas também segundo a ciência, a partir dos fósseis encontrados de seres do gênero Homo, tá? Então aqui no início a gente tem o macaco africano, à direita o Australopithecus, e aí aqui o primeiro ser do gênero Homo, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthalis, Homo sapiens, tá? Chegando até hoje na gente que nós somos o Homo sapiens sapiens, que é esse último que aparece aqui, ó, 200 mil anos atrás até hoje. Encontros entre diferentes espécies de homos. Eles, de um para o outro, passaram a viver um período existindo na Terra. Aí, depois de um tempo, a evolução ou a transformação da Terra faz com que um gênero deixe de existir, tá? A evolução em primeiras tecnologias. Quando a gente fala de tecnologia, não estamos falando só de computadores, internet e televisores e nada disso. As tecnologias são, na época, lança, arco e flecha, roda, qualquer coisa que facilitasse a vida do ser humano daquele período, tá? Quando a gente fala de nomadismo como sobrevivência, aqui, o nomadismo como sobrevivência, ele vai falar bastante de que o ser humano ele era nômade, ele precisava de recursos para viver, então ele se instalava num lugar, a partir daí esgotava os recursos daquela região e ele tinha que se transportar para outro lugar, e sempre se fixando por curtos períodos nesses espaços, até que aparece aqui, cadê? O ser humano se torna sedentário. Como que o ser humano se torna sedentário? A partir do desenvolvimento da agricultura, que é o que a gente vai chamar de revolução agrícola. Então, o ser humano ele consegue deixar de ser nômade e passa a ser sedentário. Meus queridos, nosso estudo ele fica por aqui. Veja mais no livro, veja as anotações do caderno. Bons estudos e a gente se vê terça-feira. Boa prova!